Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da nossa história para vocês, porque antes de surgir a Austrália na nossa vida, para quem não faz parte da nossa família, dos nossos amigos, às vezes nem imagina o que a gente fazia antes, como era a nossa vida no Brasil, da onde viemos, o que comíamos e quais eram os nossos interesses. Bora? Bora. Então vamos lá. Bom, pra quem não sabe, a gente tem 27 anos. Só que o Jones é um pouquinho mais velho que eu. Uns 6 meses, uns 9 meses. Jones é de setembro de 95, eu sou de março de 96. Então temos 6 meses de diferença, mas temos a mesma idade por metade do ano, né? Vamos dizer assim. Bom, a minha infância foi meio assim. Quando eu nasci, assim, minha mãe fazia magistério, e aí ela estudava, e aí desde bebezinha eu ficava lá na casa da minha avó, então, porque meus pais estudavam e trabalhavam muito, e aí, quando eu tinha uns 2 anos, minha mãe comprou uma escola de educação infantil. Então, a minha vida era dividida entre ir pra escola e ficar na escolinha dela. Então, tipo, minha fase, assim, escolar, eu passava muito tempo lá na escola dela, e eu ficava também, o período que meus pais faziam faculdade à noite, eu passava na casa da minha avó. Então, eu e meu irmão, a gente ficava lá assistindo desenho, tomando banho, almoçar, todas essas coisas a gente fazia na casa da minha avó. Aí eles chegavam à noite em casa, buscavam a gente e levava pra casa pra dormir, acordar e ir pra escola tudo de novo. Então, era meio isso. A minha mãe é professora, meu pai, ele é eletricista, ele trabalha na Copel, lá no Paraná. Pra quem é do Paraná vai saber, mas é a companhia de energia lá. E essa foi o começo, assim, até eu chegar, assim, no ensino médio, era um pouco essa rotina. Depois, quando a gente foi ficando mais velho, a gente não ficava já mais na casa da minha avó, eu e meu irmão, a gente ficava na nossa casa normal. A gente ficava sozinho uma parte do tempo pra fazer tarefa, estudar e tal, ou fazia também outras coisas, né? Tipo, a época que fazia natação, inglês, essas coisas, fazia no contraturno do colégio. E enquanto isso, meus pais trabalhando, estudando pra tentar a gente cuidar da gente, né? E você, como foi sua infância? Minha infância foi comum, assim, pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, então eu fui criado meio sozinho, a minha avó às vezes dava um apoio em casa, andava, no terreno baldio, estudava de manhã, ia jogar bola à tarde na rua, essas coisas assim, essas molecadas. Normal até os 14 anos. E daí eu comecei a ir pro ensino técnico, essas coisas no contraturno. Fiz bastante esporte também no NUVR, que é não sei dizer, uma comunidade assim do vereador da cidade, que fornece alguns... Tipo, não é um centro comunitário, né? Tipo um centro esportivo que dá atividades... Tipo uma casa da cultura, né? Que tinha várias uma oficinas. casa de cultura, é isso. É isso, basicamente a infância é isso. Aí isso até nosso ensino médio. Aí 2013 foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu fiz faculdade de artes cênicas lá em Maringá, na UEM. E aí logo no primeiro ano da faculdade a gente se conheceu, né? Então, essa época de faculdade já é a época que a gente se conheceu. Começou a namorar. Foi assim, a gente se conheceu dia 20 de abril, no mês seguinte a gente já começou a namorar. E aí a gente não se desgrudou até hoje, não é? E aí eu fiz faculdade de artes cênicas entre 2013 até 2016. E aí depois, nesse período da faculdade, fui estudando normal, fazia cheguei a fazer curso de costura na época. Mas eu fazia mais as coisas ligadas à faculdade, assim, me dediquei bem a fazer o curso, não trabalhava na época e eu comecei a ganhar bolsa na universidade com um programa de iniciação à docência, que é o PIBID, e aí fui bolsista no PIBID pelos últimos 2 anos, né, o 3º e 4º ano da faculdade. E depois eu já comecei a trabalhar na prefeitura de Maringá como professora de arte, depois que eu me formei. Bom, eu comecei a faculdade em 2014, me formei em 2018, 2019, sei lá, 5 anos, né? Eu me formei em engenharia, trabalhava e fazia faculdade à noite. No Sesumar, quem é de Maringá sabe. E é isso. Tá, aí terminamos a faculdade, começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na época, o Johnny já trabalhava. E daí eu saí da bolsa da universidade e comecei a trabalhar na prefeitura. Nessa virada de quando eu me formei e assumi o concurso, foi quando a gente comprou um apartamento. Aí isso era começo de 2017. A gente comprou um apartamento e
como ele tava na planta ainda, a gente continuou morando com os nossos pais, né, nessa época, e a gente começou a pensar em casar, né? Na mesma época que eu tava me formando, eu casei. Olha só. Foi, porque... Foi em 2018, no final de 2018 que a gente... foi o último coisa, Sim. Era o último ano, porque daí a gente tava que a gente na foi lua de na mel, lua de mel e o Jones tava, tipo, fazendo disciplina e tinha uma disciplina que ele não podia faltar mais. porque eu faltei o ano todo. E aí a gente chegou da viagem e ele foi pra aula à noite, porque tava as faltas assim, estourando. E eu lembro que na lua de mel a gente ficou conversando sobre a sua apresentação do TCC Sim. também, porque tava bem nessa época, assim, no finalzinho da faculdade. E aí quando a gente casou, a gente mudou pro apartamento, porque ele ficou pronto assim, bem na época, né? Ficou pronto dia 22, ou dia 20, assim, ficou pronto em outubro. Em agosto. O apartamento foi entregue dia 31 de agosto. Aí, dia 7 de setembro foi o nosso chabar. E naquela semana a gente pegou a chave do apartamento. Aí foi só o tempo de, tipo assim, andar, fazer a marcenaria, porque a gente já tinha fechado. E aí, quando a gente casou, a gente já entrou no apartamento. Tava na metade na marcenaria. E foi terminar de ficar pronto enquanto a gente tava viajando, né? Olha, eu não tenho uma memória muito rica igual. Eu sei as datas, Elefante, memória de elefante. E aí, depois que a gente casou, no final de 2018, a gente foi morar junto e tal. E aí foi essa vida, né? De casados. Aí a gente continuou trabalhando, na onde a gente já tava. Aí veio 2019 e 2020 veio a pandemia, né? E aí, tipo, 2020 também foi o ano que a gente comprou o nosso carro, né? A gente ficou 2019 só andando de moto. De moto. Porque o Jones tinha uma moto e a gente só era isso, né? A gente ia no mercado, pegava sacolas retornáveis, eu colocava assim em cima das minhas... Sentava na garupa, né? Colocava as 2 sacolas assim. E aí depois a gente tomou muita chuva também, andando de moto. Sim. E aí, em 2020, a gente comprou um carro, porque eu precisava aprender a dirigir. Eu tava saturada já de ficar pedindo pro Jonas me levar e me buscar, ele também. Mas ele não queria comprar carro, até que daí resolvemos comprar. Aí compramos nosso Quidzinho, saudades imensas dele. E aí, 2020 foi o ano que eu aprendi a dirigir mesmo, porque foi na... E quando você tirou sua carteira? Esse é o ponto, porque eu tirei a carteira com 19 anos, foi tipo 2015, só que eu não dirigia, eu tinha muito medo de dirigir. Venceu a carteira dela. E aí... E ela não tinha dirigido. Verdade, é isso, deu tempo de renovar a carteira e eu não tinha dirigido ainda. Foi um momento, falou assim, não, chega, vamos pegar um carro e tal. E aí, em 2020, eu aprendendo a dirigir, começou a pandemia. E aí foi um tempo que a gente botou o nosso casamento à prova. Nossa, quem vê pensa, né? Porque a gente ficou isolado os 2 no apartamento durante meses, né? Só alegria. Só alegria. Por quê? Porque não foi? Para de falar frase feita, velho. É muito trouxa. Tá, aí começou a pandemia. A gente ficou, tipo assim, meses, tipo, um de costas pro outro, porque o nosso escritório era o 2º quarto do apartamento. E aí, tipo, a gente fez nosso home office ali. Então a gente passava o dia, tipo, um de costas pro outro pra poder trabalhar. Eu fazendo as atividades dos meus alunos da escola, o Jonas trabalhando nos projetos da empresa dele. E aí, nesse período, a gente começou a flertar um pouco sobre morar fora. Mas assim, sabe aquelas conversas tipo, eu tinha vontade, eu também, né? Não passava disso. Não passava, a gente nunca deu o primeiro passo, né? Porque, tipo, a gente tinha a nossa vida ali, ok? E ficava por isso, assim. Eu lembro que na pandemia eu assisti muitos vídeos sobre Canadá. E na época a gente falava, seria legal. Mas era uma coisa, assim, muito abstrata, né? Acho que o que veio muito na minha cabeça era que era uma coisa, assim, muito longe. E aí, a gente passou aquele ano em casa. Depois, 2021 também, a gente ficou naquele vai e vem de trabalho presencial? Não, até que no meio do ano todo mundo voltou, né? Ainda com máscara, mas já com vacina. E daí, na época, eu até tinha começado um projeto na minha vida que era Zerando o Brasil antes dos 30. E eu coloquei que eu ia viajar pelo Brasil e tava viajando para alguns lugares. E aí, ficou meio que por isso. Bom, aí começou 2022. E eu fui para Tocantins, o nome da empresa que eu tava trabalhando. Fiquei lá 1 mês e
uma semana e voltei. E entrei em outra empresa e fui pra São Paulo daí. Aí o Jones foi morar em Jacareí, né? Que é do lado ali de São Paulo. E ele ficou de fevereiro até julho, lá morando em São Paulo. E foi, assim, um baque meio na nossa vida, assim, porque a vida que a gente tinha até 2021, ela mudou completamente em 2022. Porque, tipo, a gente começou a ter um relacionamento à distância, tipo, depois de casado. E foi muito tenso, assim, porque eu fiquei sozinha, morando sozinha, eu e os gatos lá em Maringá. E a gente tava meio descontente, assim, com a vida, assim. Não descontente no sentido de que a gente precisava mudar de alguma forma, mas só que, e daquele jeito que a gente tava vivendo, tava muito desconfortável, né? O Jones ia uma vez por mês pra Maringá, e aí a gente se via durante o final de semana, depois ele no domingo à noite, ou na segunda, ele já ia embora. E eu trabalhando na prefeitura, eu não podia sair por causa dele, né? Porque eu tinha esse concurso. E aí a gente começou a pensar tanto em morar fora ou também mudar de cidade no Brasil. Por um tempo a gente achou que ia morar em Santa Catarina, em São Paulo. A gente até pensou se a gente... Uma cidade maior, assim. Se a gente ia, sei lá, pro Tocantins, se ia pra Jacareí, pra onde que a gente ia se mudar, assim. E por um tempo a gente ficou com essa ideia na cabeça, mas a gente viu que não ia ser... vantajoso. Né? Não ia ser vantajoso, né, pra gente. Mudar. Até que Jones voltou de Jacareí em julho. E aí, eu voltei de Jacareí pensando no intercâmbio e um topógrafo que trabalhava comigo falou que a filha dele estava aqui na Austrália e que era arquiteta, faz 8 anos que ela tá aqui, tá feliz e tal. E aí que me acendeu a luzinha de pesquisar sobre a Austrália. E deu um mês a gente fechou o intercâmbio. E aí foi assim, o Jones mandou uma mensagem pra mim, isso era junho ainda, ele mandou uma mensagem, nessa época, foi a época que a gente tava mais perdido, assim, que daí a gente ficava, vou abrir uma empresa, vou trabalhar com tal coisa, a gente ficou nessa de qual seria o próximo passo. E aí o Jones falou assim, tô pensando em ir pra Austrália, o que você acha? E aí, tipo, como cada hora era uma coisa, eu falei assim, vamos. Mas não levei a sério a princípio, porque era muito abstrato, muito fora da nossa realidade. Até que eu peguei e falei, vou fazer um orçamento. Eu tinha feito um orçamento no começo de 2022, a gente pensava em mudar de cidade. Fiz um orçamento a respeito do Canadá, mas era muito caro e as limitações de trabalho também são mais restritas lá. E aí, quando eu fiz o orçamento a respeito da Austrália, eu falei, cara, é um lugar que eu acho que é mais viável da gente ir. Aí, quando o Jones voltou, a gente começou a conversar mais sério sobre isso, né? Eu fiz esse orçamento e tal, e a gente começou... Inclusive, você acredita, esse aqui... eu não tenho a data, mas esse aqui foi o orçamento que eu fiz pro Canadá. Foi bem no comecinho do ano. Em fevereiro. E falava que precisava melhorar o inglês e tal. E esse aqui é esse aqui é o orçamento que eu fiz pra Austrália. E aí fiz esse primeiro orçamento. Depois, quando a gente decidiu, podemos ir e tal, o Jones fez orçamento com uma outra empresa. E aí foi a empresa que a gente fechou. E, gente, a gente não vai falar o nome da empresa, a gente não vai falar o nome da escola que a gente tá estudando, e nem de quem a gente vai renovar. Talvez a gente pode falar no futuro. Mas porque, no final das contas, a gente vai trocar essas duas coisas, tanto empresa quanto escola. Então, como cada um tem um pensamento, cada um tem, tipo, um orçamento, um bolso para pagar por X ou Y, então a gente prefere não falar, porque daí fica a critério de vocês, entendeu? Onde você quer estudar, onde você quer fechar o teu intercâmbio. Mas basicamente foi isso. Depois que a gente fechou esse orçamento, aí a gente começou a fazer o planejamento. E aí tem todos os vídeos a respeito disso. Teve a nossa situação com os gatos, que era uma coisa que a gente ficou muito pensativo e talvez impediria a gente de vir, e aí eu fiz um vídeo sobre isso. Tem também o tanto que a gente gastou, que daí tem o vídeo de orçamento, que tem aí no canal também. E a saudade, né, dos nossos familiares, como a Estela falou, que ela é muito ligada com a família dela e tal, e
Eu, de certa forma, também, Mas eu sou menos. grudada, eu tenho Menos, que falar, tenho que ficar mandando vídeo no Instagram, entendeu? Fazer chamadas de vídeo, ver meus gatos. Daí, até a gente chegar aqui, teve esse período de preparação, que a gente fez o orçamento, que a gente foi pagando escola, visto, que a gente organizou a nossa mudança mesmo, toda a nossa vinda pra cá e como a gente fez isso. Então, acho que esse é um pouquinho da nossa história. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários que a gente pode responder. Ou, se quiser deixar sugestão de tema para os próximos vídeos, a gente pode falar mais sobre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau. Tchau!